Também nós temos os nossos aplicativos que você pode estar baixando no teu smartphone, né? Tanto a rádio, quanto também você pode estar também te cadastrando no YouTube para receber as informações, as notificações dos vídeos que estão sendo postados semanalmente. Amém? Amém? Gênesis capítulo 1. Nós temos um relato muito importante, queridos. Gênesis é o livro da criação, e interessante que as pessoas sempre se indagam, mas quem escreveu Gênesis não foi Moisés? Sim, de onde é que ele ouviu tudo isso? Bom, uma das linhas de raciocínio que se tem, talvez a mais inteligente, você lembra que Deus falou com Moisés separadamente por 40 dias. Ele esteve afastado da sua congregação, subiu ao Monte Sinai e lá ficou por 40 dias. E é interessante que ali, Moisés, quando retorna, o brilho do rosto de Moisés era tão intenso que as pessoas não conseguiam olhar para Moisés. Isso aí já me mostra algumas coisas importantes bíblicas que vão nos ensinar que quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais o seu brilho vai estar em nós. E quanto mais o brilho de Deus estiver em nós, mais nós vamos poder brilhar neste mundo. Amém? E aqui o texto vai dizer assim, versículo de número 27 ou 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse: sede o quê? Fecundos. Vamos lá para o capítulo 2. Verso de número 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu e todos os animais selváticos. Porém o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que o Senhor Deus tomara ao homem, formou-lhe uma mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi formado. Verso 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando uma só carne. Amém? Pai, obrigado por esta palavra. Permite-nos, Deus, extrairmos dela a essência pelo qual verdadeiramente o Senhor trouxe a nós. Dá-nos interpretação, revelação, e com isso, Deus, possamos crescer
amadurecer no teu propósito. E que, diferente de como entramos, possamos sair nesta noite. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Esse texto vai falar sobre família. Mas nesse texto que nós lemos, nós poderíamos ficar aqui uma semana com assuntos que não iriam se esgotar. Tamanha a riqueza deste conteúdo. Coisas aqui maravilhosas que estão dentro desse contexto. A começar, como nós lemos, Deus havia criado todas as coisas. No sexto dia Ele faz o homem, Ele cria, chama o homem e dá ao homem a liberdade de nomear, dar nome a todos os seres viventes que a Deus havia criado. E é interessante que Deus é observador. Diga comigo, meu Deus é um Deus observador. Aqui somos criados à sua imagem e à sua semelhança. E se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, já logo nós também precisamos ser observadores. E quando a gente passa a observar, você percebe que nunca é demais você reconhecer e dizer: eu preciso fazer diferente do que eu fiz aqui. Afinal, nós estamos lendo algo que Deus havia feito. E Deus, ao observar o que Ele tinha feito, Ele percebe que precisava fazer algo a mais. Então, quando nós estamos vivendo o nosso dia a dia, você pode te parar diante de uma coisa que você tenha feito. E você pode olhar e dizer: opa, isso aqui eu preciso mudar. Tem problema nenhum em reconhecer isso, amém? O nosso Deus fez isso. Deus glorioso, Ele nos ensina isso. Ele olha Adão dando nome aos animais. Então ele logo percebe que ele precisava fazer algo diferente do que ele havia feito. Por quê? Porque Deus observa que Adão está dando nome para macho e fêmea. E você vai ler o texto e fala exatamente isso. Isso mostra o padrão da qualidade do que Deus criou. Em tudo Deus criou macho e fêmea. O que passar disso não vem de Deus. Posso ver um amém? Mas por que somos criticados nos dias de hoje sobre família? Somente nós pastores somos bombardeados. Por quê? Porque vocês são conservadores. Bom, se olhar para a família dos moldes de Deus é conservador, então sim, sou um conservador. Porque o que eu aprendo biblicamente com Deus é que Deus fez homem e mulher, ambos, para casarem e terem filhos e formarem famílias para Deus. Esse foi o projeto original de Deus. Mas note que Deus olha e vê Adão solitário. E Ele diz: não é bom que o homem viva solitário. Diga comigo, Deus não deseja que eu viva solitário. Deus não deseja isso. Mas por que muitos vivem solitários? Se Deus não deseja, não é vontade de Deus. Bom, muitas vezes é por consequência das nossas escolhas. Eu me lembro alguns anos atrás, quando conheci uma pessoa com já uma idade avançada, um casal que não tinham filhos. Logo começou as indagações no seu coração: Pastor Maurício, que coisa difícil. E agora, o que vamos fazer? Bom,
Deus é um Deus perdoador. E Ele perdoa os nossos erros. Mas precisamos lidar com as consequências. Eu disse, vocês desejaram não ter filhos no momento em que vocês deveriam ter filhos. Foi uma decisão. Vocês olharam para vocês, pensaram em curtir a vida. Ela dizia que queria cuidar do seu corpo. O tempo passou e quando chegaram à velhice, começou a dar solidão, porque não tinham filhos e não tinham netos. Será que Deus me perdoa, pastor? Já te perdoou. Mas você vai viver com uma consequência disso. Foi uma decisão sua. Quem está entendendo em nome de Jesus? Deus olha para Adão e diz, não é bom que o homem viva só. Eu vou fazer uma auxiliadora. Então Deus fez a auxiliadora. E fazendo a auxiliadora, Deus agora institui o matrimônio. E a matemática de Deus é tão linda, porque nos homens a matemática é 1 mais 1, 2. Na matemática de Deus, 2 se torna 1. Isso é incrível. Então na sexta-feira nós estávamos lá fazendo a nossa reunião, e o irmão Gilmar levou uma bacia preparada lá com um molho de alho, temperado uma carne, estava boa, né, Ayrton? E aí os irmãos brincando, e aí seu Gilmar, está se puxando, né? E ele disse, foi a Jaque. E o irmão disse, pai, eu ia elogiar. Eu disse, pode elogiar. Ué, mas por que não foi ele? Eu disse, a Bíblia diz que é uma só. Uma só. Então significa, se a bênção veio pela esposa, o esposo também é abençoado. Agora, se você errar, o outro também vai sofrer as consequências do erro. Note isso. Somos uma só carne. Eu digo, então elogia, porque merece. Amém? E você vai começar a entender coisas preciosas de Deus no âmbito família, que estão dentro desse texto. E esse texto, ele vai ser remetido também para o Novo Testamento, onde Jesus vai falar sobre todos os aspectos da família, em várias áreas, no casamento, na criação de filhos, na educação, princípios que estão esparramados dentro do Novo Testamento. Mas pastor, não seria mais prático Deus ter ajuntado os assuntos para isso tornar mais fácil? Deus deve estar pensando, vamos ler um pouquinho mais a Bíblia? Vamos exercitar um pouquinho mais o conhecimento? Vamos cavar um pouquinho mais? Em vez de querermos tudo prático, precisamos buscar. Está dentro da Bíblia. E mais, como disse Jesus, está escrito. Amém? Então nesses dias onde a gente vê um bombardeio de coisas acontecendo no mundo, e principalmente tentando desfigurar a questão família, que Deus criou com o molde monogâmico. O que isso significa? 2 pessoas. Amém? Não dá certo tentar fazer de forma diferente. Aonde vem as brigas, aonde vem as discussões, aonde vem tudo quando sai fora dos moldes dos padrões divinos. O coração do homem foi feito para amar uma só pessoa. No caso de Deus, somente a Deus. Porque se tiver amor pelo mundo, pelo dinheiro, qualquer outra coisa, você não conseguirá amar a Deus. Da mesma forma, maridos e esposas foram feitos para amarem um ao outro, e pais para amarem os filhos. Amém? E a Bíblia passeia dizendo várias coisas mesmo. Por exemplo, Provérbios, vamos lá? O que ele fala para os homens? E esse aqui é um conselho de Salomão.
Provérbios 18, 22. Talvez você já tenha decorado isso. O que diz Provérbios 18, 22? O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência de Deus. Então está falando sobre família. Depois você vai ver lá Provérbios 31, que fala sobre a mulher virtuosa, e vai falar as qualidades de uma pessoa que serve no seu casamento, com o seu marido, com seus filhos. Então, de outra sorte, se Deus não tivesse criado a instituição família, Ele não falaria tanto sobre esse assunto. E nós precisamos despertar a nossa mente e nosso coração. Por quê? Porque, meu irmão, na sabedoria que Deus tem nos dado nesta terra, preste atenção, tudo aquilo que vem para ferir a palavra que Deus já anunciou, e aquilo que Deus instituiu, vai contra os princípios dele, eu e você, ou todo aquele que se confessa cristão, não pode se conformar. Amém? Não pode. Simples. Então aqueles que querem destruir os moldes da família monogâmica, não podem ter o meu respeito, muito menos o teu. Simples assim. Porque nunca terão o respeito de Deus. É uma aberração. Agora, quando você vai para o Novo Testamento, tem algumas coisas interessantes que Deus vai mostrar. Vamos lá, capítulo 10 de Marcos. Marcos capítulo 10. Jesus vai reafirmar o que havia sido escrito por Moisés, que representa a lei, no princípio da criação. Capítulo 10, do verso 5 em diante. Vamos ler o 3 e o 4 também. Ele lhe respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram-lhe eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repúdio. Mas Jesus lhes disse: por causa do quê? Do quê? Dureza do quê? Veja que Jesus não falou nada desse tipo assim, não deu certo por causa da incompatibilidade que eu tive. Era sanguíneo, eu era melancólico, ele era fleumático, então não combinou. Não combinou porque eu ganhava mais, ele ganhava menos, ou ela ganhava mais, eu ganhava menos. Por isso não, sabe como é que é? Não deu certo porque, sabe como é que é? Eu gostava da toalha pendurada assim, tinha que estar penduradinho, e ela já não gostava, ficava tudo jogado, não tinha problema. Então não deu certo por isso. Jesus diz: resume tudo. Sabe por que não deu certo? Por causa da dureza dos vossos corações. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você quer que tenha duração o teu relacionamento? Então aprenda com Deus a ter um coração perdoador, ministrado por Ele 24 horas, porque virão situações, sairão situações, e você sempre zelará por aquilo que veio do coração dele. Ou seja, Jesus está dizendo aqui algo importante, pela dureza dos vossos corações, Ele vos deixou escrito este mandamento. Verso 6. Porém, tem que dizer para vocês, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e com a sua mulher serão os dois
uma só carne, de modo que já não são dois, mas um. E eu disse, então mete elogio aí para o Gilmar. Ele está nos assistindo nessa noite. Por quê? Os feitos da esposa deram a glória para ele. E assim vice-versa, meu irmão. Assim Deus ensina. Então a mancada de um vai mancar o outro. Mas as coisas boas de um também serão coisas boas do outro. Amém? O próprio Senhor está ensinando isso. Ele está dizendo, ó, verso 9: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ele está dizendo isso, ele está ensinando isso. Pá, pastor, agora lascou. Porque eu já venho agora de um segundo relacionamento. E como é que fica isso? Meu irmão, a Bíblia diz que existe um antes da cruz e um depois da cruz. O antes da cruz é conhecido biblicamente como o tempo da nossa ignorância. O tempo onde não conhecíamos a Deus, e alheios ao que imaginavam e pensávamos, tomávamos as nossas decisões. Bueno, mas nós chegamos na cruz. E depois da cruz, diga comigo, depois da cruz, vem o tempo do conhecimento. Você consegue entender isso? O tempo da ignorância e o tempo do conhecimento. Então eu quero te recapitular para você de uma ignorante que a Bíblia vai falar no livro de João, a mulher samaritana. 5 casamentos, todos fracassados. Uma vida de desilusão. Não acreditava mais em matrimônio. Mas aí chegou aquele que criou todas as coisas a falar com ela. Amém? E fez com que o coração dela voltasse novamente a palpitar, voltasse a viver de forma correta. Ela foi perdoada. Seu coração foi sarado. E Deus deu a ela uma segunda oportunidade. Amém? Como Deus tem dado a muitos uma segunda oportunidade. Agora, quando você conhece a verdade e a verdade te liberta, agora você tem que ter consciência do que Deus colocou nas tuas mãos. Amém? Entendendo isso, você vai ser cuidadoso com o teu casamento e a tua família. Porque a família é o maior bem que nós herdamos do Senhor. E nós precisamos cultivar isso. E não deixar o mundo interferir naquilo que Deus já plantou na nossa vida. Amém? Então Jesus está dizendo, ó, não separe o homem o que Deus uniu. Deus aborrece o divórcio. Aliás, a única vez que Deus permitiu a separação está em Gênesis, quando ele diz, separam-se as águas doces das salgadas. Fora isso, eu não encontro a permissão, a vontade agradável de Deus numa separação. Deus é o Deus da união. E é por isso que nós temos que entender isso. E uma vez entendendo, ainda que eu tenha fracassado no passado, na minha ignorância, mas agora Deus me deu no presente a sabedoria para que eu possa cultivar a sua palavra na minha vida e construir o grande projeto dele em mim. Amém? Olha, é precioso. Ou seja, Jesus reafirma lá do Antigo Testamento ao Novo Testamento agora a indissolubilidade da família, da instituição divina. Ele está dizendo, o que eu criei no princípio está valendo agora. Eu não mudei isso. Se alguém mudou, é porque foi duro de coração. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, diariamente. Nós precisamos do perdão de Deus diariamente,
porque virão coisas tentando sufocar o nosso coração, mas é o Espírito Santo e o perdão de Deus em nós que não deixa essas coisas trancarem na nossa vida. Então nós podemos olhar marido e esposa e se pedirem perdão, chorarem junto. É possível você olhar para o teu filho, pedir perdão. É possível o filho orar para ti, pedir perdão, se abraçarmos e orarmos juntos e fundamentarmos a instituição chamada família, porque essa é a vontade de Deus. Segundo ponto, ele considerou tanto o marido quanto a esposa no relacionamento. Deus não faz acepção e não tem preferido no casamento. O que Deus fez foi eleger tarefas e responsabilidades diferentes de um para o outro. Mas para Deus, ambos são iguais. Amém? Ambos iguais. E ele vai falar justamente isso aonde? No divórcio. Acompanhe comigo o que está escrito no versículo 11 e 12. E Jesus lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar-se com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o marido, casa com outro, também comete adultério. Então o que Jesus está dizendo? Que não há diferenciação. Lembra quando foi pego aquela mulher em adultério? João capítulo 9. Eles estão trazendo, o capítulo 8, se não me falha a memória, estão trazendo aquela mulher pega pelos cabelos, arrastando, uma coisa vergonhosa. Ué, mas o adultério é um só? Sim ou não? Não, são dois. Mas por que eles pegaram a mulher? Porque eles queriam pegar a palavra e pegar Jesus em contradição. Então eles puxam Jesus para aquele assunto. E Jesus, muito belo, se levanta, olha a situação e diz: quem não tiver o pecado, atire a primeira pedra. E tinha um senhorzinho lá de 90 anos, com a pedra, um paralelepípedo na mão, pronto para jogar. Mas quando Jesus disse isso, ele soltou a pedra e foi saindo. E já saiu outro de 70, e outro de 50, e outro de 40. E os jovens, tudo com pedra na mão, já saíram também. E ficou só Jesus e a mulher no pátio. Jesus olhou para ela: cadê os teus acusadores? Cadê os que queriam te apedrejar, te desejavam a morte pelos teus erros? Ela disse: Senhor, todos foram embora, do maior ao menor. E Jesus disse: eu também não te condeno. Porém vá e não peques mais. E Jesus está dizendo para ela: estou te dando uma oportunidade de você voltar para a tua casa e formar um lar, e formar uma família com a bênção de Deus. Ah, queridos, o mundo nos apedreja quando erramos, tenta nos matar, mas Deus quer nos construir. O desejo do coração dele é esse. Por isso que família é projeto de Deus. Deus ama a família, tem paixão por aqueles que lutam pela família, e vai dar todo o apoio e toda a condição espiritual, moral, física, por aqueles que lutam pela família, porque foi o padrão pelo qual Deus estabeleceu. Amém? E ele vai dizer em 1 Pedro, vamos lá, capítulo 3, como marido e esposa andam juntos. Capítulo 3 ele começa falando das mulheres, sobre um comportamento, mas no 7, versículo 7, vamos lá, vai dizer assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo em consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Agora olha o que ele vai dizer aqui: pois sois juntamente herdeiros da mesma graça. Ou seja, Deus não está dizendo esse aqui é mais, esse aqui é menos. Os dois estão em pé de igualdade. Amém?
Ainda que ele diga, a mulher é frágil, então trate-a com cuidado, mas dispenseiro da mesma graça, juntos no mesmo propósito. Amém? Terceiro lugar, Mateus capítulo 7. Ele vai falar sobre nós como pais sermos bondosos. Do 9 ao 11. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aí ele está dizendo aqui, vós pais, você que tem uma família, ele está dizendo, você daria ao teu filho algo diferente do que ele te pediu para prejudicá-lo? Então aqui Jesus está mais uma vez reafirmando o seio familiar, como um pai se preocupa com o filho, como o pai quer dar uma boa faculdade para o filho, como o pai se interessa em ver o filho bem. Você está entendendo em nome de Jesus? Esta é a mente do nosso Deus. Está no seu DNA mostrar isso para nós, o valor da família. E mesmo sendo homens, como ele diz aqui, maus, ou seja, porque o pecado nos afetou, mas mesmo o pecado nos afetando, a nossa mente, o nosso raciocínio pensa, eu preciso ajudar o meu filho, eu preciso fazer algo por ele. Você note como Deus trabalha. E ele aqui então vai mostrar sobre como os pais se comportam com os filhos. Quer ver outra coisa que ele enfatizou? Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 7, verso 6. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens, e disse-lhes ainda, jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus, para guardares a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra o pai e a tua mãe, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Ele está citando a lei. Vós, porém, dizer, se um homem disser ao seu pai e à sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isso é oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e da sua mãe. Agora o que Jesus vai dizer no verso 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. Aqui Jesus está enfatizando a lei e o dever dos filhos honrarem os pais. E na justificativa deles aplicarem os preceitos humanos, Jesus disse, vocês estão invalidando o que Deus fez por vocês. O que eu aprendo aqui? Quando eu deixo de valorizar
aquilo que é mais sagrado que Deus criou como a instituição cristã, família monogâmica, com princípios, eu posso estar invalidando a palavra de Deus em mim, queridos. Isso é sério. E Jesus disse: vocês invalidam porque vocês não estão fazendo conforme Deus ordenou. Vocês criaram suas doutrinas. O que é invalidar? Anular. Jesus disse: vocês estão anulando tudo que Deus tem para vocês. Pois no mandamento diz: honra pai e mãe, para que te vá bens e viva longos dias sobre a terra. Quando eu mudo o preceito e eu trato de cuidar dos meus interesses, eu anulo o que Deus me prometeu, eu posso ter uma vida abreviada. Você está entendendo em nome de Jesus? Ah, queridos, isso aqui é sério. Família nos moldes de Deus. Essa semana eu me peguei a orar sobre isso, pensar: gente, será que muitas vezes nós não anulamos, invalidando o que Deus queria para nós? Porque criamos preceitos, formamos ideias, e achamos que a nossa ideia vale mais do que a palavra de Deus. É isso que Jesus estava dizendo para os judeus. E se ele disse isso para a linha judaica, não falará isso para os brasileiros também? O que você acha? Se ele trata os judeus como menina dos seus olhos, e mesmo ele olha no olho e diz: vocês estão invalidando a palavra de Deus, será que nós também, ao criarmos as nossas próprias regras no nosso mundinho, que se dizemos cristãos, ao olharmos para a família e tratarmos as coisas de uma forma leviana, sabe? Será que também nós estamos invalidando as promessas de Deus sobre nossa vida? Eu quero te deixar pensando nessa noite. Jesus vai mostrar a importância da palavra profética que ele já tinha anunciado. Ele reafirma essa regra por meio do seu próprio exemplo. Qual o exemplo? Vamos lá? Lucas capítulo 2. Se é para honrar, Jesus diz: então eu vou dar o exemplo. Lucas capítulo 2, versículos 51 e 52. E desceu com eles para Nazaré. Quem é que estava aqui nesse desceu com eles para Nazaré? José, Maria e Jesus. E desceu com eles para Nazaré. E lhes era o quê? O que está escrito na tua Bíblia? Submisso. Que filho submisso. Que filho maravilhoso. Obedece os pais. Desceram para Nazaré. Jesus, vamos junto? Sim, pai. Sim, mãe. Vamos junto? Eu não. Estou com vontade. Vão vocês. Ah, filhinho, vamos lá. Ah, mas é chato, viu, pastor Maurício? Fala sempre as mesmas coisas. Ó, vou ler de novo. E desceu com eles para Nazaré, e lhes era submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as palavras no coração. Verso 52. E crescia, diga comigo, e crescia, em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus
e diante dos homens. Tem muitos que querem crescer em sabedoria, querem crescer em estatura, querem crescer em graça, mas não são submissos aos pais. Não há como crescer de modo agradável e sadio se você não honrar princípios, família. Quantos estão entendendo? Podem dar um glória a Deus? Quantos podem dar uma forte salva de palmas para Jesus? Você tem que pegar a visão, meu irmão. Para você, jovem, adolescente, filho, pega a visão. Vai ficar quanto tempo batendo a cabeça no muro? Insistindo com algumas coisas que não vai te levar a nada. Inviolando a palavra de Deus sobre tua vida e tudo o que Deus sonhou e projetou por você. Você está entendendo, queridão e queridona? Ah, meu irmão, presta atenção. Você papai, você mamãe. Olha a riqueza da palavra de Deus e o que Deus nos mostra. Uma vez um jovem me chamou e disse: eu preciso falar com o senhor. Muitos anos atrás. Sentei e ele disse: ó, pastor, meu Deus do céu, meu pai, se eu pudesse eu esganava. Por causa disso, é assim, é assim, é assim. É assim com a minha mãe, nos bateu, é alcoólatra, é isso, é aquilo, aquele outro. Eu disse: tá bom. E aí? O que o senhor tem para me dizer? Peguei o texto bíblico e abri para ele e disse: lê aí na tua voz. O que diz aí? Que você tem que ter submissão e honrá-los. Não diz como é a procedência do pai, só diz que você tem que honrá-lo. Por quê? Porque é assim que você vai herdar as bênçãos de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Foi Deus quem estabeleceu. É princípio. Sabe, é princípio. Aí você olha, Deus mostrando exatamente isso, ó. Jesus como exemplo, e crescia Jesus em sabedoria. Quem é que não quer crescer em sabedoria? E crescia em estatura, crescia, se desenvolvia em tamanho, mas também crescia em graça. E crescia em graça diante de quem? Diante de Deus e diante da sociedade. Era notório ver as coisas de Deus evoluindo na vida dele. Sabe, nós temos que ter uma evolução em nós das coisas de Deus. Não pode passar o tempo, anos, e nós estarmos no mesmo lugar, com a mesma mente medíocre, fechada que nem um platinado de Fuca, que bate, arranca e faz nho, 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 nho. Quem teve Fuca aqui? Você lembra como é que era? Tinha que andar com uma lixa no porta-luva do Fuca. Porque Fuca, quando parava, era duas coisas: ou era platinado ou era condensador. É ou não é? Ou gasolina, se faltasse, né? Mas aí, se era o platinado, tu ia bater, aí tu ia lá, lixava com a lixa, batia arranque e pegava. Era assim, ó. Eu tive um, era assim. Nunca me deixou na estrada. Era eu que deixava ele. Mas será que nós andamos às vezes assim? Batendo arranque, batendo arranque, batendo arranque. Ah, mas eu estou há 10 anos na igreja, pastor. O troço não vai. Mas por que não vai? A instituição mais preciosa que Deus colocou na tua vida é a família. E te deu toda a palavra para você te alimentar dela. Amém? E com esta palavra nós crescermos. Então, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus, diante dos homens. Agora, se você for para João, isso aqui é maravilhoso. Ó, capítulo 19. Agora Cristo está na cruz. Ele está na cruz. Algumas horas para ele morrer. Aí quando ele olha para baixo, quem é que ele enxerga? Ó, verso 25. E junto na cruz estava Maria, mãe de Jesus, e Maria, irmão dela, Maria, mulher de
Clopas e Maria Madalena. Verso 26. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado. Quem era o discípulo amado? João. Então tu imagina, Jesus está na cruz, ele olha para baixo, e enxerga Maria e João do lado dela. Aí olha o que Jesus vai dizer. Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Nesse episódio, José já tinha partido, já não estava mais presente. Maria era viúva. Logo, na ausência de Jesus, teria ela sérios problemas para viver. Na época, uma mulher era problemático para viver em Israel. Aí Jesus olha e diz: mulher, dá uma olhada para o teu lado aí. A partir de hoje, você vai olhar para esse homem chamado João, ele será teu filho. E disse para João: você olha para o teu lado, essa pessoa que está do teu lado será tua mãe. Em outras palavras, ele está transferindo uma responsabilidade, está dizendo: João, cuida da minha mãe como se fosse tua mãe. E está dizendo para Maria: Maria, cuida dele como se fosse eu. Princípios de família. Você entende? Responsabilidades que mesmo na cruz do Calvário, Jesus não isenta. Ele simplesmente passa essa visão para nós. Amém? Hoje nem nós tendo o grau sanguíneo, às vezes não ajudamos. E dizemos que somos cristãos, que temos uma família. Quem está entendendo em nome de Jesus, está entendendo? Vamos ler a palavra de Deus, vamos ver o que Deus fala sobre família. Por isso que para ele família é projeto dele. Não foi patenteado pelo homem lá no cartório, se bota aí que fui eu o criador, como faz os deputados. Ah, tal lei foi eu que criei. Deus diz: casamento, a maior instituição da terra, fui eu que criei. Podem tentar fazer qualquer coisa, podem tentar invalidar, podem tentar criar outros métodos, mas a família, molde tradicional, bíblica, foi Deus quem fez. E todos que existimos por molde da família tradicional. Pode querer até ser outra coisa, eu respeito, mas nasceu dentro de uma família monogâmica. Teve um pai, teve uma mãe, aos moldes de Deus. É assim que a Bíblia ensina. Amém? Dessa forma, Deus vai mostrando como é o coração dele nesse sentido. Marcos capítulo 10. E Jesus vai falar sobre as crianças. E nós estamos falando sobre família, amém? Marcos capítulo 10. Verso 13. Então lhe trouxeram algumas crianças, para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, diga comigo, indignou-se. Você percebeu que tem coisas que indignam Jesus? Não queira ver Jesus indignado. Mas tem coisas que nós fazemos que produz a indignação de Deus. As pessoas estão trazendo crianças para Jesus. E os discípulos: não, para com isso. E Jesus: vocês estão doidos da cabeça? Olha o que Jesus vai falar: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus disse: deixem as crianças vir a mim. Meu irmão, preste atenção, pais que têm filhos pequenos, não embarace os teus filhos. Cuide para que eles vão aos braços de Jesus. Cuide para que eles cheguem a Jesus, para que eles recebam toda a sorte de bênção de Jesus, e não coloque empecilho para que eles bloqueiam Jesus.
Cuide o tablet, cuide o smartphone na mão do filho, porque você pode tentar fazer um agrado, mas em vez de você aproximar o filho, o coração dele, no coração de Deus, você está afastando ele. Você está entendendo em nome de Jesus? Não embaraceis os pequenos, deixam eles virem a mim. Então a nossa função como pai é instigar e fazer os filhos irem a Deus, terem desejo, terem vontade de chegar em Deus. É isso que o mundo prega? Não. O que que o mundo prega? A sequência Jesus vai dizer: quem não se tornar como uma criança, não entrará onde? No reino de Deus. O que tem uma criança de tão importante? Vamos lá? Quem se arrisca aí? Charles. Inocência, pureza, dependência. De modo geral, todas as respostas estão corretas, mas dentro de um princípio, uma se eleva mais. A criança precisa, em todas as áreas da sua vida, depender dos pais. Ela precisa e depende do pai para se alimentar. Ela depende do pai para se vestir. Ela depende do pai para ir para o colégio. Ela depende do pai para atravessar a rua. Ela depende do pai para todas as tarefas da sua vida. Mas note que ela começa a crescer. E logo quando começa a crescer, já não quer mais dar a mão para atravessar a rua. É ou não é? O mundo. Quero ser independente. Vamos para o colégio? Ah, pai, mas não para na frente, bem da porta ali. Os meus amiguinhos não precisam me ver eu descendo. Afinal é o Fuca. Não, pai, me deixa ali na esquina que eu vou caminhando. O mundo. Egoísmo. Você começa a pegar coisas que o mundo introduz. Qual é a vontade do pai? Ir com o filho até a porta do colégio. Esse é meu, ó, tô descendo. Ei, filhão, tô aqui. Eu falei, pai, não faz isso. É assim ou não é assim? É assim. Vamos pro shopping? Vamos. Pai, não vem dar a mão. Esse negócio da mão aí pra gente caminhar de mão dada, não. Vai na frente, nós vamos atrás. O mundo prega isso. Vontade do pai é pegar a mão do filho e passear com o filho. É ou não é? Caminhar pela praça, no shopping. E pudesse gritar e dizer, ô, esse aqui é meu filho, ó, meu filhão está comigo. Mas o filho começa a crescer e não quer isso. Ele quer se tornar independente. Por quê? Porque o espírito do anticristo nesse mundo colocou esta semente em Adão, dizendo: você não foi criado à imagem e semelhança de Deus? Então você é um semideus. Se você é um semideus, para que Deus? Viva sozinho. Crie a tua família sozinho, sem Deus. Ou afinal de contas, para que Deus? Você é Deus. Jesus disse, não é assim. O Pai é a fonte maior, nós somos a fonte menor. Mas nós precisamos nos alimentar da fonte. Ele é o nosso Criador. Deixa vir a mim os pequeninos, são deles o reino. Não embaraçem eles. Tenha tempo para sentar com o teu filho. Tenha tempo para falar das escrituras para o teu filho. Tenha tempo para colocar o certo e o errado da palavra de Deus no coração dos teus filhos. Tenha tempo, pai. Ajude o teu filho a conhecer o amor de Jesus. Porque esse é o projeto de Deus, amém? Deus não disse, nasceu filho, está difícil, agora dá um tablet para ele que resolve. Vai conhecer tudo na internet, menos Deus. Vai conhecer Darwin. Todos esses que falam contra os princípios da palavra de Deus.
E nós insistimos nisso. Quem está recebendo de Deus nessa noite? Ah, queridos, nós temos tanto assunto. Deixai vir a mim os pequeninos. Para nós finalizarmos, Marcos capítulo 3. Do 31 ao 35. Nisto chegaram sua mãe, seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então Jesus respondeu: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo a olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus é meu irmão, irmã e mãe. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que Ele não fez o homem para viver solitário. Eu me lembro um dia que nós estávamos no culto, preguei sobre família. No final um jovem disse: pastor, eu não vou vir mais no culto. Mas por quê? Porque o senhor pregou sobre família, eu não tenho uma família. Então eu olhei todo mundo abraçado, eu estou sozinho. E eu disse: leia esse texto. E ele leu: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmão. Eu disse: quando você converte teu coração a Deus, e você passa a fazer a vontade de Deus, você não está habilitado mais para viver solitário. Você tem uma família que se chama família da fé. E não fui eu quem disse isso, foi o próprio Senhor. Então você tem que alegrar o teu coração e dizer: hoje eu vou para o culto, hoje eu vou para a fonte. Por quê? Porque eu tenho uma família que vai me abraçar, eu tenho irmãos que oram por mim, eu tenho pessoas que zelam pela minha vida, e eu vou me alegrar junto com o nosso Pai. Eu vou agradecer a Deus. Eu não vou ficar churumingando, eu não vou ficar dizendo eu não tenho. Eu vou dizer: eu não tinha, agora eu tenho. Deus consolou meu coração. Você está entendendo em nome de Jesus? Você encontra tudo isso dentro da Bíblia. Família é projeto de Deus. Ele é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Então nessa noite diga: Deus, muito obrigado pela família que o Senhor me deu. Diga: Senhor, muito obrigado pela palavra que o Senhor tem me dado. Senhor, eu te louvo com o meu coração nesta noite, pela oportunidade de estar na tua casa, por ter o privilégio de ouvir a tua mensagem para mim nesta noite, em nome de Jesus, aleluia. Vamos ficar todos de pé agora.